Graças e paz, bom dia. Vocês me ouvem? Bem, Senhor Jesus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua palavra revelada a nós, que nos conduz, nos transforma, nos orienta caminhada com o Senhor, na vocação que recebemos da parte do teu Espírito, eleitos, escolhidos, predestinados a sermos conforme Filho de Cristo. E a tua palavra nos dá essa forma, a tua palavra que imprime em nós as virtudes da realidade dos céus. Pedimos que durante essa leitura o Senhor, através do seu Espírito, revele o teu amor. Porque tudo é isso, Jesus. O teu amor, um Deus que nos ama, que nos chamou para uma mesa da comunhão, uma mesa da partilha, a mesa da redenção. Ora, Jesus, amém. E amém. Uma vez que o autor do livro está junto conosco para ler o livro, vamos ler então. Amém. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor, né? Junto com você. Deuteronômio capítulo 10. Aqui Moisés ele está falando para o povo, dando os conselhos, né, para esse povo que vai entrar agora, herdar a terra prometida, né? E aí Moisés começa a contar, ele conta a história e ele fala novamente as leis, né? Por isso Deuteronômio é a segunda vez que a lei foi anunciada para o povo, primeiro para os pais e agora para os filhos, 40 anos depois. E Moisés então começa a contar a história de Deus com eles, a história dessa aliança. Está vendo isso já há 2, 3 dias, né? E eu acho tão lindo, né? Falei ontem para você que é como um avô conselheiro, né? Um irmão conselheiro, uma mesa de comunhão, uma mesa de instrução. Como é lindo, né? Uma família que conversa, uma família que sabe conversar, que sabe honrar a virtude transmitida. E é isso que Moisés está fazendo, ele está transmitindo virtudes. Sabe que o Evangelho não se trata de uma informação dada. O Evangelho não é uma comunicação de uma informação. O Evangelho é a transmissão de um Espírito. Por isso que a palavra não está comunicando informação para nós. A palavra está nos transmitindo, transferindo um Espírito. Nós não somos um povo que transmite informação. Nós somos um povo que transmite um Espírito. Por isso que Jesus disse, as minhas palavras não são para comunicar. As minhas palavras são Espírito e são vida. Então, cada vez que nós ouvimos a palavra, um Espírito está sendo transmitido a partir dela. Ok? E é essa conversa aqui, é esse conselho que Moisés está dando para o povo. Deuteronômio, então, capítulo 10, a gente continua a leitura hoje até o capítulo 15. Ele já, Moisés, no fim dos seus dias, né? Imagina assim, esse ancião, imagine alguém, essa persona experiente, né? E imagina essa pessoa experiente transmitindo esse Espírito. E ele continua, então, Deuteronômio capítulo 10. Ele diz assim: naquela ocasião, o Senhor me ordenou: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e suba o monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas das palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você colocará na arca. Aqui Moisés está falando, né? Ele está
anunciando todas as recomendações que Deus deu para ele, né? Está contando a história até então que tinha acontecido, que aconteceu com os pais dessa geração, que agora vão entrar na Terra Prometida, e mostrando, né, acontecimentos, né, aquele acontecimento que Moisés, quando desce, encontra o povo na idolatria, fez um bezerro de ouro, ele joga as tábuas da lei no chão, quebra as tábuas. Aí ele diz: então, naquela ocasião, o Senhor me ordenou: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e suba no monte para encontrar-se comigo. Faça-me uma arca de madeira, e eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou e você colocará na arca. Tá? Mas é alguém, um ancião aqui, eu tento só dar ênfase aqui para, às vezes, no personagem, para a gente tentar interpretar isso da melhor forma, né? E aí continua Moisés explicando para o povo: então fiz a arca de madeira de acácia, ali 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e subi no monte com as 2 tábuas das mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, no meio do fogo, no dia em que estavam reunidos. O Senhor as entregou a mim. Eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. Lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços de Beerote, Bene-Jacã, até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e Eleazar, o seu filho, sucedeu como sacerdote. Dali foram para Gudgodá, e de lá para Jotbatá, terra de meados. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança que o Senhor ia estar diante do Senhor a fim de ministrar e pronunciar as bênçãos do seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a herança deles, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu. Assim, eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruir. Vá, o Senhor me disse, conduz o povo no seu caminho, para que tome posse da terra que prometi dar aos antepassados deles. Agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos, aos estatutos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem? Lindo, né, esse versículo 12. Olha só, Deus preparando tudo, deixando tudo pronto. E aí a pergunta é: agora, Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, está pedindo para você? Senão que tema o Senhor, seu Deus, ande nos seus caminhos, que ame Ele, sirva de todo o coração, de toda a tua alma. O Senhor nos pede, senão, uma vida na presença dEle, nada mais, né? É o Deus que prepara tudo e nos chama para uma relação. E muitas vezes, justamente o que é mais complexo para nós o que a gente acaba desprezando é a relação, né? Se torna atrativo no caminho é todo milagre, todo benefício que Deus dá, esquecemos daquele que é quem deu o benefício. A gente se atrai pelo que, a gente se entrete com o que, e esquece do quem, né? E é justamente isso que Deus está falando agora por meio de Moisés, né? 14. Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra é decente. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a você, descendentes dele, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível. Que lindo aqui no versículo 16, olha. Portanto, circuncidem o coração de vocês. Primeira vez que eu estou vendo essa menção aqui no Velho Testamento, circuncidar o coração. Que assim, a circuncisão é na carne, tanto é que esse povo não era circuncidado, né? Os pais deles sim, mas eles não. E agora Moisés está falando: portanto, circuncidem o coração de vocês.
de ser obstinados. Pois o Senhor, o Deus de vocês, Deus do Senhor dos senhores, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende o direito do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam ao Senhor, o seu Deus, e sigam a Ele. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente no nome dele. Seja Ele o motivo de vocês. Se Ele é o Deus de vocês, que em seu favor, aquelas grandes maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos, seus antepassados que desceram para o Egito, eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Amem ao Senhor, o seu Deus, obedeçam sempre os seus preceitos, seus estatutos, as suas ordenanças, os seus mandamentos. Lembrem-se hoje que não foram os filhos de vocês que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo que ele fez no meio do Egito, tanto ao faraó, rei do Egito, quanto toda a sua terra, o que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros de guerra, como surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor destruiu para sempre. Vocês também fez por vocês no deserto até chegarem a este lugar, bem como fez a Arira, Eliabe, quando a terra abriu a boca no meio de todo o Israel e os engoliu com as suas famílias, suas tendas e tudo que lhe pertencia. Vocês mesmos viram com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a cada mandamento que hoje ordeno a vocês, a fim de que tenham forças para invadir e conquistar a terra da qual tomarão posse, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, seus descendentes deles, terra onde fluem leite e mel. Porque a terra da qual tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, a qual plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como em uma horta. A terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e de vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando ao Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a sua alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono, de primavera, para que vocês recolhem o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e vocês comerão e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se, a adorar outros deuses e a prostrar-se diante deles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova, e a terra nada produza. Assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito dela, quando estiverem sentados em casa e quando andarem pelo caminho, quando deitarem e quando se levantarem. Escrevam-na nos batentes nas portas da sua casa e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. E vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes ordeno que cumpram, amando ao Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. Todo lugar onde puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Quem conseguirá resistir-lhes? O Senhor, o seu Deus, conforme nos prometeu, para que todos os povos da terra, onde quer que vocês forem, tenham pavor em medo de vocês. Prestem atenção. Hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje ordeno a vocês. Terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus,
e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguirem deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver levado para a terra, da qual tomarão posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, ao oeste da estrada, em direção do Poente, perto dos cavalos de Moré, o território dos cananeus que vivem na Arabá, próximo de Gilgal. Porque vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Quando a tiverem conquistado, estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os estatutos e as ordenanças que hoje estou dando a vocês. Estes são os estatutos e as ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu como herança. Destruam completamente todos os lugares que vocês conquistarão, adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmiaguem as suas colunas sagradas, queimem os seus postes de Aserá, despedacem as imagens dos seus deuses e eliminem desses lugares os nomes deles. Vocês, porém, não adorarão ao Senhor, o seu Deus, como eles adoram os deuses deles. Caso contrário, procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali, por o seu nome e a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, em que o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Eles não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, e a herança que o Senhor, o seu Deus, dará a vocês. Vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra do Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança. E ele considerava vocês descanso de todos os inimigos que o cercam, para que vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo que eu ordenar a vocês: holocaustos e sacrifícios, dízimos e ofertas especiais, e tudo que tiverem prometido em voto ao Senhor. Regozijem-se ali diante do Senhor, o seu Deus, vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas que vivem na cidade de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade vocês. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher, em uma das suas tribos, e ponham ali em prática tudo que eu lhes ordenar. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, der a vocês. Tanto quem estiver cerimonialmente puro quanto quem estiver puro poderão comê-la. Contudo, não poderão comer o sangue. Derramem-no no chão, como se fosse água. Vocês não poderão comer nas suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, nem a primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiverem prometido, nem as suas ofertas voluntárias, nem as ofertas especiais. Em vez disso, irão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, levitas da sua cidade, alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não abandonar os levitas enquanto vocês viverem na sua própria terra. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território conforme lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne e disserem: gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer quanto quiserem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolher para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhes der, conforme lhes ordenei, e nas suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Vocês comeriam carne de gazela ou de veado. Tanto os cerimonialmente impuros quanto os puros poderão comer. Contudo, não comam o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não poderão comer a vida com a carne. Vocês não comerão o sangue,
derramem no chão, como se fosse água. Não comam, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, porque desse modo farão o que é justo aos olhos do Senhor. Contudo, apanhem os seus objetos consagrados, o que em voto tiverem prometido, e dirijam-se ao local que o Senhor escolher. Apresentem os seus holocaustos, colocando-os no altar do Senhor, seu Deus, tanto a carne como o sangue. O sangue do seu sacrifício será derramado ao lado do altar do Senhor, seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todos esses regulamentos que lhes ordeno, para que sempre vá tudo bem com vocês, com os seus filhos, porque desse modo farão o que é bom e justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, eliminará de diante de vocês as nações que estão a ponto de invadir e expulsar. Quando vocês as tiverem expulsado e estiverem estabelecidos na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enredados, para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses, queremos fazer o mesmo. Não adorem ao Senhor, o seu Deus, como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas detestáveis que o Senhor odeia, como queimar os próprios filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal milagroso ou um prodígio, se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvido nas palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam somente a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam. Sirvam-lhe e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador deverá ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, seu Deus, tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou que vocês seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou a mulher amada, ou seu amigo mais chegado secretamente instigá-los, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem vocês, Deus que nem vocês, nem os seus antepassados conheceram, Deus dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um outro lado da terra. Não se deixe convencer, nem ouçam o que eles dizem. Não tenham piedade nem compaixão deles, e não os protejam. Vocês deverão matá-los. Que a mão de vocês seja a primeira a se levantar para matá-los. Depois as mãos de todo o povo. Apedrejem-nos até a morte, porque tentaram desviá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso, todos temerão, e ninguém entre vocês tornará a cometer uma maldade dessa. Se vocês ouvirem dizer que, em uma das cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para que morem nelas, surgiram homens perversos e desviaram seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, então vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade, ficar comprovado que tal ato detestável ocorreu no meio de vocês, matem a espada todos que viverem naquela cidade. Separem a cidade para a destruição, matando tanto os seus habitantes quanto os seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade, e todos os seus despojos como oferta ao Senhor, o seu Deus, e ela em ruínas, para sempre, nunca mais será reconstruída. Não seja encontrado nas suas mãos nada do que foi separado para a destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar-se conforme durou aos seus antepassados. Assim será se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é justo aos olhos do Senhor. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem à frente da cabeça por causa dos mortos. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para ser o tesouro pessoal dele.
Não comam nada que seja detestável. Estes são os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode selvagem, o íbex, o antílope e a ovelha monteira. Vocês poderão comer qualquer animal que rumina, cujo casco seja fendido e partido em dois. Contudo, dos que ruminam ou têm casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, a lebre e o írax. Embora ruminem, não têm casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão no cadáver deles. E todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impura para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura. Essas, porém, vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o bilhave, nenhuma espécie de falcão, nenhuma espécie de corvo, a coruna de chifre, a coruja de orelha pequena, coruja orelhuda, nenhuma espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, a abutre, a coruja pescadora, a cegonha, nenhum tipo de garça, a polpa. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês, não as comam. Qualquer criatura que tem asas sendo impura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente. Qualquer cidade de vocês e ele poderá comê-lo, ou poderão vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Assim aprenderão a temer sempre ao Senhor, o seu Deus. Se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, com as famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. Não se esqueçam dos levitas que vivem na cidade de vocês, pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os na cidade de vocês, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na cidade de vocês venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das mãos de vocês. Ao final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que faz ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque terá sido proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida dos seus irmãos israelitas. Entretanto, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, porque na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará generosamente. Contanto que obedeçam tudo ao Senhor, o Deus de vocês, e ponham em prática todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra, o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não desem o coração nem feche a mão para esse irmão. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento perverso. No 7º ano, o cancelamento das dívidas está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra vocês e vocês serão culpados desse pecado. Deem-lhe generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que fizerem. Sempre haverá pobres na terra.
Portanto, eu ordeno a vocês que sejam generosos com os seus irmãos israelitas, tanto com o pobre como com o necessitado da sua terra. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, for vendido a vocês e servir-lhes por 6 anos, no 7º ano deem liberdade. Quando fizerem, não mandem embora de mãos vazias, deem-lhe como generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Deem-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a vocês. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. É por isso que hoje lhes dou esta ordem. Se porém o escravo disser a vocês, não quero ir embora, porque ama vocês, bem como a família de vocês, e não tem falta de nada, então apanhem um furador e furem a orelha dele contra a porta, e ele será escravo de vocês para o resto da vida. Façam o mesmo com a escrava. Não se sintam prejudicados ao libertar um escravo, pois o serviço que ele prestou a vocês, nesses 6 anos, custou a metade do serviço do trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo que vocês fizerem. Preparem para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho das suas vacas e ovelhas. Não usem a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquem a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano, vocês e as suas famílias as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolheu. Se o animal tiver defeito, por manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, vocês não deverão sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Comam-no na cidade onde estiverem morando, como se fosse a carne da gazela ou do veado. Quer vocês estejam cerimonialmente puros, quer não, vocês não comerão o sangue, derramem no chão como se fosse água. Amém? Completo, né? 10 aqui, completo. Isso. Amém. Onde você estiver aí, feche seus olhos, sim, nós temos que agradecer, porque o Senhor é um Deus zeloso. Nós vemos o cuidado do Senhor aqui com o seu povo. Deus que ama uma relação. E a orientação o tempo inteiro para esse povo foi que não desviassem os olhos do Senhor. Que eles fossem, o Deus, a transmissão do teu Espírito, aonde eles fossem colocados. Assistindo a viúva ou estrangeiro. Sendo fiéis, sendo generosos. Buscando, Deus, traduzir o que o Senhor é. Seu plano do Senhor não mudou até hoje. Peço a Deus que o Senhor nos dê essa revelação de forma mais profunda e mais intensa. Que lembremos todos os dias que o Senhor é o primeiro, é a primazia na nossa vida. E que nós somos um povo do Senhor. Que não andamos independente, mas lembramos dos preceitos, das virtudes, da escolha divina. Nos lembramos todos os dias, ó Deus, e vivemos pelo Senhor. Nos movemos pelo Senhor. Tudo que fazemos, o Senhor é o centro da nossa vida. E podemos descansar nosso coração, pois é o Senhor que cuida de nós. Hoje, ó Deus, nos dê a revelação de que o Senhor cuida de nós. Assim como no deserto cuidou do seu povo. Bastava o povo ficar atento aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Hoje ainda mais, o seu Espírito. O Espírito que nos faz discernir, escolher entre o bem e o mal. Perceber, ó Deus, ambientes, discernir, não andar pela árvore do conhecimento
do bem e do mal, mas sim a árvore da vida. A árvore que o Senhor está nela. O lugar, ó Deus, de satisfação, de plenitude. O Senhor está nos conduzindo a um ano de profundidade. Nos ensina, Jesus. Como ensinou o povo no deserto, hoje nos ensina por meio do Teu Espírito, da Tua Palavra, a sermos sensíveis à Tua voz, a sermos profundos, íntimos, amadurecermos como homens, como irmãos, como família de Deus. Nós somos gratos por toda a Tua bondade, pelo Teu plano na nossa vida, de ter nos achado, nos resgatado e nos escolhido. Dentre tantos povos da terra, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chama de propriedade exclusiva. Se como o desejo do Senhor para com os judeus dos exércitos hebreus, hoje nós somos essa nação. Propriedade exclusiva que o Senhor tem sido de nós. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Só que Ele nos ama. Só que Ele nos ama. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Amém. Senhor, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando desço. Me ama, Sempre lembre que você é alguém escolhido por Deus para ser sua família. Deus desejou ter uma família. Desde o início do propósito, a vida inteira mostra um pai desejando ter filhos, pai propondo uma mesa e colocando seus filhos nela.
para relacionar. E é isso que a gente está aprendendo, porque a gente era escravo. A gente sabia fazer coisa, mas não relacionar. E o Evangelho é isso. O Evangelho é um pai pegando um órfão e o tornando filho, dando uma identidade de filho, exercendo sua paternidade e ensinando a relacionar com o pai e com o irmão. Esse é o Evangelho. E nessa relação a gente vai conhecendo quem ele é. Independente das temporadas da nossa vida, a gente percebe que o coração do Pai é sempre desejoso nos guardar, nos ensinar e transmitir o seu coração. Que os nossos olhos sejam afetados por essas verdades e nosso coração seja afetado por essa verdade, e nossos olhos conseguem contemplar o belo de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, nosso Pai. Amém. Grato por você estar aqui, mais devocional. Isso, Pai. Às vezes, devido à natureza caída, não vimos a graça na orientação, na direção que recebemos, mas quem ama orienta, direciona e instrui, assim como o Senhor, nosso Pai, fez com o povo no deserto, faz conosco hoje através do Espírito Santo, mas especialmente através da vida dos irmãos madouros. Está saindo à luz a revelação da família de Deus e da nossa criação. O coração do Pai é sempre desejoso em nos ensinar e transferir o seu coração. Amém e amém. Aleluia. Esse é o Evangelho. Um Pai transmitindo o seu Espírito aos seus filhos em uma mesa em que o pão é partido, em que ninguém vive para comer o seu pão, mas todos estão empenhados em compartilhar o seu para o irmão. E aí Jesus é visto quando nós partimos o pão, quando nós partimos, compartilhamos a nossa vida. Cristo é visto numa roda de conversa, que ele é o centro, e a gente está ali orando por alguém, a gente está ali aconselhando alguém, a gente está chorando com alguém, a gente está entregando, mesmo a gente precisando. A gente está orando pelo doente, a gente também tem algumas enfermidades, às vezes. A gente está orando por alguém para que ele desenvolva e cresça financeiramente, nós temos os nossos desafios financeiros. É isso. Aqui Cristo é visto. Essa loucura do Evangelho. E aí ele nos abençoa, nos provê tudo de nós. Que esse é o seu coração, Pai. Amém. Graças mais uma vez pela sua vida, por tanta honra, tanta responsabilidade como corpo de Cristo aqui. Nós lendo a palavra de Deus juntos. É a coisa mais importante, né? O comer de Cristo e o fluir do Espírito, o beber do seu Espírito. Amém? Estou com o coração ardendo para amanhã ver todos vocês na nossa reunião, nesse encontro de responsáveis, né? Todos nós vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar através dessas relações, né? Celebrar o Senhor em meio aos irmãos, né? Não é uma devoção verticalizada em que a gente esquece de quem está do nosso lado, não. É uma devoção horizontalizada, numa mesa posta, em que a gente chega agora para compartilhar. Portanto, amanhã é uma noite de nós sermos intensos, exaltarmos o Senhor, orarmos pelos nossos irmãos. Você peça uma palavra profética, o Espírito Santo vai dar palavra para você hoje, impressões no seu espírito a respeito de irmãos. Amanhã você vai chegar, você vai orar pelo irmão dizendo: olha, eu estava orando, o Senhor falou comigo durante o dia, eu lembrei de ti e vim aqui falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. É sobre isso. Pastor, mas eu não sou um profeta. É verdade que nem todos carregam como dom máximo o dom de profeta, mas todos podem ser proféticos. Falar que o Espírito Santo coloca no seu coração. Não precisa uma apoteose, né, para que seja de vida. Não, pode ser uma conversa
mas que o Espírito Santo falou ao seu coração e você chega e compartilha com o seu irmão. Amanhã à noite vai ser uma noite que Cristo será visto mais uma vez. Amém? Não somente amanhã, no nosso encontro, mas hoje, transmita o Espírito de Jesus hoje, no seu trabalho, com as pessoas que você está próximo agora. Amém? Bom almoço para quem não almoçou. Bom trabalho para quem vai voltar para o trabalho agora. E uma tarde que já está abençoada, uma noite de descanso. Amanhã nos encontramos meio-dia. Amém? Graças a Deus. Tchau, pai. Tchau, linda.